O conflito entre o legado de Davi Miranda e a nova geração de Davi Miranda Neto. Durante décadas, uma igreja se destacou entre todas as demais. Uma igreja conhecida por sua rigidez, por sua disciplina, por seus jejuns, por suas vigílias, por suas campanhas de oração. Uma igreja que se tornou sinônimo de santidade para milhões de brasileiros. Uma igreja que nasceu das mãos de um homem. A prova que ninguém vai entrar no céu se não enquadrar a sua vida na doutrina de Jesus. Esta mulher vai andar agora sem esse andador. Manda ele olhar para cá. Olha para cá, minha senhora. Olhe para cá. Prova que eu estou pregando a verdade. Que eu prego contra o pecado, contra o adultério, contra o modernismo pecaminoso. Esta mulher vai andar sem esse andador, como prova que ninguém vai entrar no céu se não for pela doutrina do Senhor Jesus Cristo. Pode louvar a Deus. Pode louvar a Deus. Minha irmã, obreira, sai perto dela. Obreira, fica longe dela. Obreira, você não crê no dom de Deus, fica longe dela. Você não crê na doutrina do Senhor, fica longe dela, deixa andar sozinho. Por que aproximar dela? Já está andando perfeitamente. Quem está vendo ela andando aí, dá glória a Deus. Cadê o andador? Levanta o andador. Levanta o andador para todo mundo ver. Essa é a prova que ninguém vai entrar no céu se não por meio dessa doutrina da Jesus Cristo. Olha, meu Deus, o diabo desesperou. O diabo desesperou. Olha aí, meus irmãos. Olha aí. Olha aí, olha andando. Andou mais de 50 metros. Ainda vai andando sem andador. Essa é a prova que ninguém vai entrar no céu a não ser por meio dessa doutrina da Jesus Cristo, nosso querido Salvador. Veja o andador de quatro pés e da glória a Deus. Olha a irmã andando, olha a mulher andando, sem andador, andou mais de 50 metros. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ouvir ela, vamos ouvir ela. Pare um pouco de andar, minha irmã. Ele não quer mais parar de andar agora, igreja. Ele não quer mais parar de andar. Ele não quer mais parar de caminhar. Ai, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Minha irmã, olhe para mim. Está me vendo aqui? Ouvindo. Eu sou meia surda. Era. Não era andava. Surda e não podia caminhar. Como é que está caminhando agora? E agora, graças a Deus, Jesus curou. Deus e Jesus que eu estou curado. É a doutrina do Senhor que faz a diferença acontecer na vida dos enfermos. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. O diabo desesperou-se desta prova que nós fizemos de Deus. Para provar para todo mundo. Que sem a doutrina do Senhor, ninguém verá Deus. E a doutrina do Senhor é a santificação do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, para com Deus Jeová. Amém. Eu não disse a vocês, não disse a vocês, que daqui a pouquinho mais vocês iriam se alegrar, que daqui a um pouco mais vocês iam alegrar-se, e vocês estão alegres, não estão? Quem está alegre grita glória a Deus. Vamos ver se ouvimos ela. Vamos ver se escutamos. Olhe para cá, irmã. Como é o seu nome? O meu nome é Virgínia. Irmã Virgínia, quanto tempo? Virgínia Tives de Freitas. Irmã Virgínia Freitas, há quanto tempo a senhora estava paralítica? 5 anos. 5 anos. Paralítica. Tinha que andar com esse andador de 4 pés. Estava nesse aparelho. De 4 pés. E me escorando nas paredes assim. Se não segurasse nas paredes, no andador caía. Eu caía, não tinha força para andar. E como é que a senhora está andando agora? Pelo poder de Deus e de nosso Senhor. Por cada doutrina do Senhor que estamos pregando, procurou aqui agora.
Mas uma pergunta começou a surgir após sua morte. Uma pergunta que poucos tinham coragem de fazer. A Igreja Pentecostal, Deus é amor, continua sendo a mesma? Ou uma transformação silenciosa está acontecendo diante dos olhos de todos? E se essa mudança for a maior da história da denominação? Hoje vamos mergulhar em uma das discussões mais intensas, polêmicas e comentadas do meio pentecostal brasileiro, uma discussão que divide famílias, divide obreiros, divide membros e divide opiniões. O que realmente está acontecendo dentro da IPDA? A resposta pode surpreender você. Quando pintar a unha, tá? Aqui na IPDA nós não temos tal costume, mas não ter costume não significa que é pecado. Porque você não glória a Deus. Tinha uma pessoa do outro lado da rua passando. Aí ela tirou os brincos e jogou fora. Meu Deus! 13 homens para segurar, irmãos. Está dizendo que o diabo foi, passou uma mulher aí, viu nós dando glória a Deus, e a mulher arrancou os brincos e jogou fora. Ah, olha a moça que tirou o brinco! Olha a moça que tirou o brinco! Idiota! Por que você batia isso? Olha o brinco! Olha aí! Olha aí! Tá vendo, irmão? Olha aí, irmão! Irmão! Tá vendo, irmão? E o rapaz não tinha nem visto a moça. Mas o diabo viu ela tirando o brinco. Olha a moça aí, tirou o brinco, ó! E o diabo não gostou, irmão! Você não gostou de ter tirado o brinco, não? Não. Esse é meu símbolo. Quem usa é escravo. Então quem usa é meu escravo. Estão com um brinquinho nas orelhas. São minhas escravas. Lá no inferno, as orelhas vão cair no chão. Estão com penas que vão ser. Aquelas também que usam batomzinho. Não vão ter nem os seus lábios para passar o meu batom. Tá vendo? Que lá no inferno não vai ter nem lábios as mulheres para passar batom. Oh, irmãos, vamos ganhar as almas, igreja! Capítulo 1. O homem que construiu um império da fé. Na década de 1960, surgia um movimento que mudaria a história do pentecostalismo brasileiro. Davi Miranda pregava algo simples: oração, jejum, santidade, poder de Deus, cura divina, milagres, ressurreições de mortos. Sua mensagem alcançou milhões. Para muitos membros, Davi Miranda não era apenas um pastor. Era uma referência espiritual. Um homem que defendia a separação entre a igreja e o mundo. Olha o que derruba qualquer igreja, por mais santa que seja. Divórcio. Se casar com outro, com outra. Política. Derruba a igreja também. Escolher político no púlpito dentro da igreja, derruba a igreja. E também a televisão. Qual seja a igreja que for. Eu vou partir logo como Jesus. Deve que zelar da doutrina que temos pregado, irmão, da palavra. Para a igreja não cair. Olha bem, se um dia esta igreja faz eu partir para o Senhor, que eu creio que todo mundo vai me respeitar até eu estar com vida, mas se um dia eu partir para o Senhor, e a nova diretoria que virão, as novas diretorias que virão, não sabemos quem são eles. Se liberar a televisão, o divórcio e a política, sabe que a nossa igreja está derrotada igual às outras.
Quem compreendeu, grite amém. Agora tempo de políticos vão nessas igrejas, tá cheio de político lá no púlpito. Esse aqui tem algum político. Eles nem vêm porque nós nem deixamos eles vir, porque falar não tem apoio nenhum, não vão falar nada de política. Você tem que converter a Jesus. Em poucos dias, tem um pastor aí de uma igreja muito famosa, que tem uma doutrina santa. Ao longo dos anos, a IPDA construiu uma identidade muito própria. Uma identidade que a diferenciava de praticamente todas as demais igrejas evangélicas. Para os fiéis, aquelas normas não eram um peso, eram proteção espiritual, e durante décadas poucos ousavam questionar isso, mas o tempo passou e uma nova geração surgiu. Capítulo 2. A morte do fundador e o início das perguntas. Quando Davi Miranda faleceu em 2015, algo inevitável começou. A sucessão, a igreja precisava continuar. Mas quem conduziria o futuro? Quem preservaria o legado? Quem tomaria decisões? Quem definiria os próximos passos? Foi nesse cenário que um nome começou a ganhar destaque. Davi Miranda Neto, neto do fundador, representante de uma nova geração. Mas ninguém imaginava que algumas de suas declarações provocariam tanto debate. Capítulo 3. As frases que abalaram a internet. Nos últimos anos, vídeos, podcasts e entrevistas passaram a circular entre membros da igreja. Algumas falas geraram repercussão imediata. Uma delas chamou a atenção nacional. Ao relatar experiências da sua juventude, Davi Miranda Neto afirmou que chegou a existir um ambiente de medo tão intenso que pessoas acreditavam precisar tomar banho vestidas para não correrem o risco de perder a salvação caso Jesus voltasse naquele momento. A fala viralizou. Para alguns foi um alerta contra o legalismo, para outros uma crítica injusta ao passado da igreja. Mas a polêmica estava apenas começando. Outra declaração provocou ainda mais reações. Segundo relatos amplamente divulgados, Davi Miranda Neto afirmou que não queria servir apenas ao Deus do seu avô. A frase rapidamente se espalhou. Críticos interpretaram como rejeição ao legado histórico. Defensores responderam que ele estava falando sobre ter uma experiência pessoal com Deus e não viver apenas da fé herdada da família. A pergunta ficou no ar. O que ele realmente quis dizer? E por que tanta gente se sentia? Outra frase que rapidamente se espalhou. A doutrina é um câncer. Reforçar, o que você acha das doutrinas? Na verdade não são doutrinas, são costumes criados pelo seu avô. Porque lá na Deus Amor não podia, até hoje não pode ter televisão? Assim, não pode, mas eu chuto aí que 90% tem televisão em casa. Né? O cabelo ainda Não pode cortar, mas assim, isso eu tenho falado, né? Deus me deu acesso, eu sento com a diretoria toda semana, né? Eu já falei isso em mesa, com minha avó presente e tal, não escondo isso de ninguém. Falei, gente, a Bíblia não condena cortar o cabelo. Por quê? Qual que é a questão? A Bíblia fala sobre o cabelo longo e o cabelo curto. E eu falei sobre isso por quê? Porque nós temos o extremo onde mulheres estão sofrendo na sua saúde com um cabelo tão grande que tem, como é que chama, cara? Alopécia de tração. Eu sei porque a Karina fala isso. O cabelo é tão pesado que o couro cabeludo começa a pesar. Eu cansei de ver mulheres lá com o cabelo arrastando no chão. Eu falei, gente, isso aqui não é santidade, cara. Então eu trago os extremos porque as pessoas não entenderam o conceito do evangelho, a sua essência, o que Deus estava trazendo. Na verdade, isso é uma orientação de Paulo à igreja de Corinto, se eu não me engano. O que Deus queria com isso? Não quer dizer que seu cabelo tem unção, como o cabelo de Sansão, por exemplo. Nunca foi sobre o cabelo. É sobre uma decência, sobre uma diferenciação entre homem e mulher cultural. Então, assim, é claro que eu entendo o que eles viveram, mas eu acho que se eu dissesse hoje, isso é o principal aspecto que afasta pessoas da igreja. Por isso que eu tô dando minha cara a tapa e apanhando. Não tô apanhando de graça. Existe um grande custo de não se mudar isso. O grande custo é o que já aconteceu. 90, 95% da igreja, adulto e idoso, discípulos do missionário do século passado, geração atual, cadê? Não tá. Porque a geração atual sabe que, isso aí não tem base bíblica nenhuma. Entendeu? Então, assim, eu digo, se eu sou o maior defensor da real sã doutrina, eu só prego Bíblia, que mais eu pregaria, né? Agora, usos e costumes em excesso, religiosidade, tradicionalismo, são cânceres que precisam ser combatidos. Essa é outra frase frequentemente mencionada por opositores das mudanças na IPDA. Porém, é necessário verificar a gravação original para saber se ele falou literalmente que a doutrina é um câncer
ou se estava criticando o excesso de foco em regras, usos e costumes ou legalismo religioso. O que está documentado em declarações públicas é que ele diferenciou doutrina bíblica de usos e costumes, afirmando que havia exageros históricos na igreja e que muitas práticas não estavam diretamente fundamentadas nas Escrituras. Outra declaração atribuída a Davi Miranda Neto gerou forte repercussão entre membros conservadores. Críticos afirmam que ele teria comparado determinadas práticas doutrinárias a um câncer. Já seus defensores argumentam que suas críticas eram direcionadas ao legalismo e aos excessos humanos, e não à doutrina bíblica em si. O debate permanece intenso entre aqueles que defendem a preservação integral da tradição e aqueles que defendem reformas na igreja. Capítulo 4. A discussão que ninguém consegue evitar. Existe uma diferença entre doutrina bíblica e tradição religiosa? Essa pergunta está no centro de toda a discussão. Durante décadas, muitos membros aprenderam que determinadas práticas faziam parte da identidade da igreja. Revelação, há poucos dias atrás, sobre o diabo, apareceu para mim na forma de uma mulher, uma jovem morena, muito alta, forte, e ela pedia para mim, para o pastor Davi Miranda, libere o modernismo nas igrejas pentecostal Deus e Amor. E eu contendia com ela que jamais iria deixar o modernismo entrar dentro da igreja pentecostal Deus e Amor. Preste atenção, irmãos e ouvintes. E aí então foi por vários minutos, o diabo insistia, mas o modernismo não tem nada demais. A igreja fica mais linda, mais bela. E eu dizia de maneira nenhuma, porque a palavra de Deus nos diz que a nossa beleza não seja no exterior, mas no interior. Preste atenção, irmãos e ouvintes. E ali, meus irmãos, eu tive esta luta terrível com Satanás, porque ele insistia para combater, isto é, para abandonar a sã doutrina, começando pelo modernismo. Ele dizia, olha, se fizer essa igreja Deus e Amor, virá um desfile de moda, a igreja vai ser mais comentada, vai ser mais conhecida, e muita gente mais virão, porque aí eles vão ter liberdade de andar da maneira que eles querem andar. Olha bem, irmã, astúcia de Satanás. Então, meus irmãos, eu resisti ao diabo, em nome de Jesus, não fui, eu expulsei ele desapareceu, em nome de Jesus. Ele apareceu para mim não com chifre, não, nem com rabo, não, nem soltando fogo pelos olhos e pela boca, não. Ele apareceu em uma jovem, já madura, talvez dos 35 a 40 anos de idade, muito forte. O diabo diz a Bíblia que se for necessário, ele se transforma até em anjo de luz, para ver se engana alguém, não é verdade? Da igreja. Mas uma nova geração começou a perguntar: essas práticas são mandamentos bíblicos ou tradições desenvolvidas ao longo dos anos? Foi então que surgiram debates sobre usos e costumes, sobre vestimentas, sobre aparência, sobre comportamento, sobre a forma de evangelizar, sobre a linguagem utilizada nos púlpitos. Para alguns, revisar essas questões significa abandonar a herança deixada pelo fundador. Para outros, significa separar tradição humana de princípios bíblicos. E é exatamente aí que o conflito se... Essa troca de diretoria agora foi uma virada de chave poderosíssima no mundo espiritual. Acho que tá todo mundo meio que surpreso positivamente. Avanços que temos vivido em 3 meses, a gente está entrando no 4º mês agora do ano, parece que foi 3 anos, né? Houve já a remoção de 20 líderes na nossa igreja, que tem essa visão
retrógrada, porque o Davi Miranda fazia assim, não pode mudar. E, cara, chegou um momento, a gente precisa tirar. Porque eu sempre trabalho com a máxima de que toda instituição é reflexo da liderança, né? Se a gente quer mudar a Igreja de Deus e Amor, a primeira coisa que precisa se trocar é os líderes, né? Pastores, dirigentes, diretores que pensam dessa... que eu vejo como uma forma de uma mentalidade limitada, né? Uma falta de visão, no meu ponto de vista, é uma falta de visão. Então, a diretoria atual de 2026, cara, eles estão entendendo e eles estão a favor disso. 5. O choque entre duas visões. De um lado estão aqueles que dizem: a igreja precisa permanecer exatamente como Davi Miranda a deixou. Do outro lado estão aqueles que afirmam: os princípios permanecem, mas os métodos precisam acompanhar as novas gerações. Os primeiros citam: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os segundos lembram: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. 2 textos bíblicos, 2 interpretações, uma única igreja. Capítulo 6. A geração que está desaparecendo. Em declarações públicas, Davi Miranda Neto demonstrou preocupação com a presença reduzida de jovens na denominação. Segundo suas observações, grande parte dos membros atuais pertence às gerações alcançadas durante o auge do ministério de Davi Miranda. Em outra fala que repercutiu amplamente, Davi Miranda Neto afirmou que a grande maioria dos membros da igreja pertence às gerações mais antigas. Segundo ele, 95% dos membros da igreja são idosos que foram salvos no auge do ministério de Davi Miranda, e infelizmente acabou dizendo que estes anciãos não eram ovelhas dele, causando uma grande indignação entre os membros. A declaração foi interpretada por muitos como um sinal de preocupação com a sucessão geracional dentro da denominação. A pergunta é inevitável: quem ocupará os bancos da igreja daqui a 20 anos? Quem continuará a obra? Quem assumirá os púlpitos? Quem levará a mensagem adiante? Esse é um dos maiores desafios enfrentados por inúmeras denominações históricas em todo o mundo, e a IPDA não está fora dessa realidade. Capítulo 7. A polêmica da doutrina. Talvez nenhuma discussão seja tão sensível quanto esta. Nas redes sociais circulam alegações de que Davi Miranda Neto teria usado expressões extremamente críticas ao abordar determinados aspectos da cultura religiosa construída ao longo dos anos. Essas alegações são frequentemente utilizadas por opositores para demonstrar uma suposta ruptura com o passado. Passado. Já seus apoiadores afirmam que suas críticas são direcionadas ao legalismo e não à doutrina bíblica. O resultado? Uma igreja dividida entre interpretações e uma discussão que parece estar longe de terminar. Capítulo 8. O futuro da Deus é amor. O que acontecerá nos próximos anos? A IPDA continuará preservando integralmente sua identidade histórica? Ou passará por mudanças profundas? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: estamos assistindo a um dos momentos mais importantes de sua história, talvez o mais importante desde a morte de seu fundador. As decisões tomadas hoje poderão definir o rumo da denominação pelas próximas décadas, e milhões de pessoas acompanham tudo isso atentamente. Conclusão. Ao longo da história da igreja, gerações sempre enfrentaram o mesmo desafio. Como preservar a verdade sem transformar tradições em dogmas? Como alcançar novas pessoas sem perder a identidade? Como honrar o passado sem deixar de olhar para o futuro? Essas perguntas continuam ecoando. E dentro do coração de milhares de membros da Igreja Pentecostal, Deus é amor. O debate continua, a história continua, e o próximo capítulo ainda está sendo escrito, talvez neste exato momento. Durante décadas, a identidade da igreja foi marcada por uma doutrina conservadora. Os membros eram ensinados a viver separados dos costumes considerados mundanos. Textos bíblicos frequentemente utilizados incluíam: não vos conformeis com este mundo, Romanos 12:2.
Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Apenas como uma transformação interior, mas também como um testemunho visível diante da sociedade. Por muitos, a igreja estabeleceu orientações relacionadas a vestimentas, aparência pessoal, entretenimento, conduta cristã, disciplina ministerial. Para os defensores desse modelo, essas normas ajudavam a preservar a identidade espiritual da igreja. 1 Timóteo 4,16, Almeida Revista e Corrigida. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Em Apocalipse 22, 18 e 19, está escrito: Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Para muitos cristãos, esse texto representa um chamado à reverência diante da palavra de Deus. Em um mundo de constantes mudanças, a pergunta permanece: estamos preservando fielmente nos ensinamentos das Escrituras, ou adaptando-os às preferências humanas ou mundanas? Que fiquemos firmes em Cristo Jesus. Amém. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.